Bom dia, tossindo. Juliana Soler? Beleza. É, beleza, pessoal. Essa é a aula de hoje, né? Para a gente não perder, não perder tempo. Só coloca aqui, rapidão, essa aqui. E... Certo, gente. Ó, eu coloquei aqui no nosso material algumas questões da lista personalizada. E aí a minha ideia inicial é discutir com vocês a resolução de algumas, né? E depois a gente tirar eventuais dúvidas, eventuais dificuldades, beleza? Já, primeiro, deixa eu colocar aqui, show de bola. Essa aqui foi a primeira questão que apareceu na lista de vocês, né? Ela diz assim, ó, um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e, no primeiro dia, inicia seu treinamento percorrendo 3 voltas em torno do círculo maior e 2 voltas em torno do círculo menor, fazendo um total de 1.800 metros. Então, quando ele dá 3 voltas no círculo maior e 2 no círculo menor, 1.800 metros é o total que ele consegue percorrer. Só aumentar um pouquinho o tamanho disso aqui. Em seguida, dando continuidade ao seu treino, ele corre mais 2 voltas no circuito maior, voltas no circuito maior, e uma no circuito menor, fazendo 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros de comprimento do parque, 5.000 metros no circuito do parque, fazendo o número inteiro de volta deles, de modo que que o número de voltas seja o maior possível. Ele quer saber a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos. No segundo dia vai ser quanto? Deixa eu perguntar para vocês. Qual foi o raciocínio que vocês tiveram para fazer essa questão? Me digam aí. Professor, como ele pede o número de voltas inteiros, né? Aí eu coloquei primeiro o número de voltas do maior, como se ele desse uma volta em torno do maior, e somei com o número de voltas inteiros que ele daria no menor, até dar um número que batesse. Sei. Quanto menor o trajeto, maior o número. Perfeito. O gasto, tipo assim, minimizou a quantidade do maior circuito e maximizou a do menor circuito, porque ele quer dar mais voltas, então ele vai ter que ir no menor circuito. Perfeito. Exatamente essa lógica. Aí eu preciso primeiro encontrar qual é o comprimento de cada um deles, né? Para poder saber disso aí. Ou não, não precisa? Me diz aí. Precisa? Professor, em cada um dos dois, para a segunda vez, ele diminuiu uma unidade, e isso diminuiu 700 metros. Isso. Bora pensar aqui, então? Ó, 3 voltas no circuito maior e 2 voltas no circuito menor dá 1.800. Não é isso? Aí, depois, ele dá 2 voltas no maior e uma volta no menor e dá 1.100. Aí agora o senhor tira mais uma volta. Então, quer dizer que o maior tem que dar a diminuir 700, né? Que no caso vai dar o quê? Se eu já sei 700 aqui? 700. 400. Perfeito. Vocês conseguem ter a sacada aí para fazer? Sem fazer o sistema? Porque, ó, em cada um deles, ele é igualzinho àquela questão da mala lá, ó. Né? Em cada um deles, ele diminuiu um, ó, tá vendo? E isso refletiu aqui numa diminuição de 700. É muito massa quando eu vejo vocês pensando no sistema assim. Aí, ó,
Aqui, se ele diminuir 1 e diminuir 1 aqui também, tu percebe que aqui também vai diminuir 700 de novo. Só que só vai sobrar o X. Então, o maior circuito tem 400. Consequentemente, o menor circuito tem 700. O contrário, né? O maior Y700. 300, professor. 300. A soma tem que dar 700. A soma dos outros tem que dar 700. Então, se um é 400, o outro é 300. Perfeito. Deu para entender, gente, a lógica? Show de bola, né? De posse disso aqui, pensa comigo. Ele quer dar muitas voltas. Se ele quer dar muitas voltas, ele vai percorrer o círculo maior ou o círculo menor? Menor. Aí, bora pensar. Se ele percorrer 10 voltas no menor, ele vai percorrer quantos metros? 10 voltas no menor. Ele não vai percorrer o quê? 3.000 metros. Não é verdade? O da lista personalizada, seu Carlos. Tá bom? Se ele der 20 voltas, já dá 6.000. Ele quer dar quantas voltas? Ele quer dar quanto mesmo? Eu esqueci. 5.000, né? Tá aqui em cima. Ele quer percorrer 5.000. Então, ele tem que dar menos do que 20 voltas, né? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar 5.000 e vou dividir por 300. Eu vou encontrar aí... Deixa eu ver. 17, 16, né? Se ele der 16 voltas... Cadê a cor? Se ele der 16 voltas no circuito Y, ele percorre quantos metros? Com 16 voltas? 4.800. Se ele percorrer isso aqui, dá para ele completar os 5.000 no círculo maior, sim ou não? Vou apagar bem aqui. Com 16 voltas no menor, vai dar o quê? 4.800. Ele consegue completar o círculo menor, ele consegue completar os 5.000 metros, dando uma volta no outro? Não, né? Porque o outro tem 400, quando ele somar, não dá certo, né? E se ele der só 15 voltas aqui? 15 voltas no menor círculo. Esse 4.800, ele desce para quanto? Ele desce 300, né? Vai para 4.000 e... É porque é o menor que eu estou contando. Né? 4.300. 4.500. Só diminui 300. Dá para ele completar o outro? Sim ou não? Não, não dá para completar o outro. E se ele der 14 voltas no menor? Esse número vai para quanto? Vai diminuir 300, né? Vai dar 4.200. Ele consegue dar um número inteiro de voltas no maior para poder completar agora? Sim. Ele dá 14 voltas no menor e dá mais, deixa eu colocar de branco aqui, mais 2 voltas no maior, que dá 800 metros, né? Adiciona 800 metros, completando os seus 5.000 que ele quer. Questão massa. Então, ele vai dar 16 voltas ao todo, né? As pessoas, coincidentemente, aos mesmos 16 que tinha. Aí é coincidência, tá? Sim, sim. Ó, é porque ele fala assim, Gabi, ó, que ele dá 3 voltas no círculo maior, que eu chamei de X, a distância, que eu não sei quanto é que é, e 2 voltas no menor, e encontra 1.800. Depois ele vai, ó, 2 voltas no maior e 1 volta no menor, encontra 1.100. Quando tu olha para esse sistema, tu percebe que reduziu 1
uma volta no maior e uma volta no menor, e o resultado reduziu 700. Ou seja, se tu reduzir um de novo, tu fica que o x vai ser igual a 400. Que é tirando 700 lá, né? Aí tu já sabe que a volta no maior é 400. Se tu voltar e substituir a volta no menor, vai ser 300. Tá bom? Aí, como ele fala que quer dar o maior número de voltas possível, tu tem que pensar assim, se é o maior número de voltas possível para completar os 5.000. Se eu quero dar o maior número de voltas possível, eu devo ter sempre em mente que eu vou trabalhar com o menor circuito. Eu quero dar muitas voltas. Só que se eu der 16 voltas, no menor, aqui dá 4.800. E ele diz que tem que dar um número inteiro de voltas. Se ele der mais uma volta no maior, ele passa de 5.000. Então não pode. Aí ele pode pensar, se ele tivesse dado 15 voltas no menor, ia dar 4.500. 4.500, fica faltando ainda 500, né? Que não dá para ele completar com os outros circuitos, porque o outro circuito tem 400 metros. Se ele der 14 voltas no menor, dá 4.200, então fica faltando 800 metros. Que ele resolveria facilmente com 2 voltas no maior, que completa exatamente os 5.000. Dando 16 voltas no total. Ele dá 14 voltas no menor e mais uma volta, mais 2 voltas no maior, no circuito maior. Completando 5.000, que tem que dar exatamente 5.000. A questão disso. Tá bom? Muito massa essa sacada da resolução do sistema, gente. Eu quero que vocês atentem para esses detalhes. Né? Faz um pouquinho de tempo que a gente trabalha o sistema de equação, mas é interessante que eu tenha isso em mente. Nem todo sistema eu preciso resolver de fato. Não é porque quando eu dividi 5.000 por 400 dá 16, coisinha, né? Aí eu boto 16 e fui tirando. Entendeu? Show de bola, show de bola. Porque nas alternativas não tem o número de voltas do menor, tem um total de voltas. Questão muito massa, gente, muito massa mesmo. Vocês pensaram assim, gente? Esse aqui seria, vamos dizer assim, o pensamento ideal. Mas eu queria conversar com vocês sobre o pensamento de vocês também. Foi assim, não foi assim? Se foi diferente, que vocês acharam melhor, pior? Me diz aí como foi o pensamento de vocês. É assim, perfeito. Show de bola. Aí, gente, ó, percebo que nessa questão aqui, o nível dela, deixa eu colocar aqui o nível dela, tá? Eu botei aqui do lado, na outra tela, só para ficar mais fácil de eu colocar. O nível dela, gente, é uma questão de nível 800. Pode fazer um pequeno resumo da resolução, por favor? Posso sim. É basicamente o seguinte, eu tenho um sistema de equação, que é 3x mais 2y, 2x mais y igual a 1.100, né? Aí, a minha intenção é saber quanto vale a distância de uma volta no maior, que é o x, e quanto vale a volta no menor, que eu chamei de y. Ao invés de resolver o sistema, eu percebi que de uma equação para outra, ele diminuiu 1 em cada, tá vendo? E no resultado diminuiu 700. Então, se eu diminuir de novo 1 em cada, o resultado diminui 700 de novo. Então, vai para 400 e aí sobra só o x. Então, já sei que a volta no circuito maior vale 400. Consequentemente, a volta no menor é 300. Né? Aí, ó, o que acontece? Ele quer saber o maior número de voltas possível para ele percorrer exatamente, porque o somatório daria 700. Perfeito, isso aí. Ou tu podia substituir nessa de cima, encontrar também, dá no mesmo. Eu já sei que o x é 400. A sacada principal está nessa ideia de ter encontrado o x sem precisar resolver o sistema, tá vendo? É uma sacada que aparece muito nas questões de sistema. Nem todo sistema foi feito para ser resolvido. A gente resolveu ele sem precisar fazer aqueles métodos mais convencionais, vamos dizer assim. Né? E aí, o que acontece aqui, ó?
ele quer dar o maior número de voltas possíveis. Como ele quer dar o maior número de voltas possíveis, tu tem que imaginar que ele tem que andar no menor circuito, porque ele dá mais voltas. Só que tem que dar exatamente 5.000. 16 voltas no menor não dá exatamente 5.000. E não dá para eu percorrer no outro uma quantidade inteira para completar os 5.000. Porque se ele fizer aqui, 16 voltas no círculo menor, ele anda 4.800 metros. Fica faltando 200. Se ele der uma volta no outro, passa. Agora, bora lá. Se ele der 15 voltas no menor, ele dá 4.500. Uma volta, aí ele vai completar no outro círculo. Mais 400, dá 4.900. Se ele der mais uma volta, passa. E não dá para ser 15. Se ele der 14 voltas nesse menor, dá 4.200. Aí ele pode completar facilmente os 5.000 com 2 voltas no outro de 400, né? Dá 800 metros. Completando 5.000 no total. Tranquilo? Questãozinha de sistema bacana. É o raciocínio que a gente deveria ter tido. Muito top, muito top, muito top mesmo. Certo. Essa questão aqui é lá do Enem de 2022. O nível dela, de acordo com os microdados do INEP, 800. Tá bom? Não, eu não usei as alternativas. Porque na alternativa não tem o número de voltas no menor. A alternativa tem o número de voltas total. O meu pensamento foi, botei 20 vezes, passou e muito. 18 vezes, passou, então 16 vezes. Aí botei 16 vezes lá. 16 vezes dá 4.800, então ficou faltando 200. Aí não dá, eu fui reduzindo aos poucos, tá vendo? Mas esse do meio aqui, Lília, não é certo, porque isso aqui não conta só as voltas no menor. Ela conta as voltas do menor e do maior. É o total de voltas. Entendeu? Por que o resultado é 16? Quantas voltas ele dá no menor? Ele dá 14 voltas. Mas ele dá 2 voltas no outro ciclo para completar. Totalizando 16 voltas. Esse 16 aqui não é o número de voltas no círculo menor, é o número de voltas total. Coincidentemente, deu... Aqui é uma questão de coincidência, ter dado esse mesmo 16 aqui. Então, é uma questão de coincidência, pura coincidência. Ela é uma questão de 800. Menor parâmetro, porque dá mais... Isso, perfeito. Ela parece muito, só que um pouco mais complicada, né? Mas ela parece muito uma questão, eu acho que é do próprio Enem 2022 também, que ele fala que tem um lava-jato, que tem 2 tipos de preço, e ele quer dar um maior número de lavagens para poder chegar no total de tanto lá. Se ele quer dar muito lavagem, ele vai fazer essa lavagem barata. Para poder chegar no parâmetro de dinheiro lá que ele quer receber no dia, no final do dia. Entendeu? Não, Gabi, a outra... Só uma pergunta aqui no chat assim, não entendi de onde você tirou os 16. É porque é o seguinte, ó, não tem que dar 5.000 voltas, e eu não quero dar o maior número de voltas possíveis, então meu parâmetro tem que ser o menor círculo. Se eu pegar 5.000 e dividir para 300, vai dar 16,666. Ou seja, eu não consigo completar com 16 voltas nem com 17. 17 passa. Aí foi de onde eu comecei minha conta. Ó, se eu der 16 voltas, fica faltando um pouquinho. Dá para eu completar com outro ciclo? Não. Se eu dar 15 voltas, dá para eu completar com outro? Não. Com 14 voltas, dá para eu completar com outro? Dá. Então é aí. Esse é o parâmetro. Tem outro caminho mais difícil? Não, o caminho é esse. Só que o mais difícil, não é o que seria mais difícil, é que seria mais trabalhoso, seria eu resolver o sistema, seria eu trabalhar, ou seja, é mais a maneira de resolver esse caminho, a sacada que a gente vai ter nesse caminho, do que necessariamente uma coisa mais difícil ou mais fácil. Entendeu? O caminho é o mesmo. A questão é como fazer.
Tem como eu achar esse X, achar esse Y de várias maneiras possíveis. Só essa sacada de tu ter percebido que diminui 700, se diminui 700 de novo, e achar o X sem muito trabalho, isso aqui já me fez me colocar bem acima do nível da questão. Não fiquei brigando com o sistema. Né? Show de bola. Essa questão é boa. É do Enem 2022. E essa daqui, também do Enem 2022. Um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste... mas nem toda questão que fala de maior possível é MDC, tá? Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treino. T1, até T5. A letra R significa repouso. Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T1 e segue a ordem descrita. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará início às competições. A sequência de treinamento que o atleta irá realizar nas 24 semanas é o quê? Gente, na 24ª semana. Tu percebe que essa questão aqui, bora começar, é uma questão que te dá um padrão de repetição em bloco. T1, R, R, T2, R, R, T3, R, T4, R, R, T5, R, aí volta. T1, R, R. É um padrão de repetição em blocos. Se é um padrão de repetição em blocos, a gente vai primeiro saber o total de termos, dividir pelo número de elementos que tem no bloco e pegar o resultado ou o resto. A gente pega. É o resto, sempre é o resto. Só que aí, se tu notar aqui, ele está te dando dias lá em cima, tá vendo? Dias. Se ele está me dando dias, eu vou trabalhar com dias. Tá bom? Dias. Só que ele me deu aqui foi semanas. Então, quantos dias tiveram esse treino? 24 semanas, cada semana com 7 dias. 24 vezes 6 dá 168. Então, são 168 dias de treino. Gente, ele quer a sequência da semana inteira. Só que se eu achar o último dia de treino, eu consigo marcar, já que o último dia todo mundo está diferente, tá vendo? Então, se eu achar o último dia de treino... Tem 2 iguais? É o R, né? Mas aí perceba o seguinte, se eu souber o dia, eu sei também quem é o anterior, não sei? Também só achando o último, olha aqui, ó. O R está seguido do T5 e o outro R está seguido de outro R. Então, dá para olhar quem seria o anterior no bloco aqui, né? Ou seja, só sabendo o último dá para saber. Porque assim, bora supor que deu esse R aqui, ó. O anterior é outro R. Entendeu a lógica? Então, saber o último é fundamental, não é? Aí, vamos lá. Então, pega aqui. 168. Ah, mas só divide por 7. Toma cuidado, não é por 7. O bloco não é de 7 em 7 dias aqui. O bloco aqui é de quê? De 13 em 13. É a sequência de treinamento. De 13 em 13 dias. 168 dividido para 13 dá 1. 1 vezes 13. 13. Falta 3. Aí eu vou e baixo esse 8 aqui, ó. 38 para 13 dá, 3 vezes dá, passa, né? Então, dá 2 e sobra 12, não é isso? Sobra 12. E é o resto que eu tenho que me interessar, que é o 12. Então, eu venho no bloco. Deixa eu perguntar, gente. O primeiro dia de treino não é esse? Eu tenho que começar aqui. 1, 2, até chegar no 12º dia. Que, no caso aqui, está bem sugestivo, né? Já colocando os índices aqui. O 12º de treino, ou seja, o último dia de treino dessa sequência, é T5. Aí a única questão que tem o T5 como último dia de treino é a letra B. Aí, olha como dá para saber a sequência dos dias anteriores também, ó. T5, RR voltando para frente, ó. RR, T4, R, T3.
T5, RR, T4, bota de trás para frente, tá vendo? É porque quer a semana toda, mas se souber o último dia, tu consegue ir lá no bloco e finalizar a tua questão. Né? Uma questão padrão de repetição em bloco. Vocês conseguem fazer essa questão facilmente, gente, ou dificilmente? De acordo com os microdados do Enem do 2022, é isso aí. Foi o que a Gabi perguntou? Por que o último dia e não o primeiro do treino? É porque se eu tenho um total de dias, eu acho o último dia. E ele quer a última semana. Então, ele quer o último, o penúltimo, o antepenúltimo, os 7 últimos, né? Mas sabendo só o último, eu consegui responder. Porque esse método que a gente aprendeu é para achar o último. Se eu fosse fazer, por exemplo, não, se ele quer a última semana, eu vou botar 23 semanas só. Dividir por 7 e começar o próximo depois das 26 semanas, dá certo também. Eu não sei se vocês tiveram esse raciocínio na hora, mas também dá. Me diz aí, se tiver. 23 semanas. Oi? Entendi essa parte das 23 semanas. É porque assim, se tu fizer 23 semanas, no lugar de 168 vai dar 161, né? Aí tu vai colocar e vai sobrar, no lugar de sobrar 12, vai sobrar 5. Então tu vai pro quinto dia, né? Então, as 23 semanas encerraram bem aqui. Então, a última semana vai ser daqui para frente. Entendeu? Se tu pegar 23 semanas, tu acha qual foi o último dia da semana 23. Sempre que tu fizer isso, tu acha o último dia. Aí, eu quero a semana 24, então vai ser para frente. Eu quero a semana anterior, vai ser para trás. Aí a decisão é essa. Como eu quero a semana da frente, daqui para frente. Se fizer com a 24, eu já acho o último dia dessa semana. Então, eu devo contar o quê? Se eu quero o resto da semana, eu devo contar para trás. Dá no mesmo. Alguns fizeram assim, outros fizeram isso aí. Pegou 24, as 24 semanas mesmo, tal. Aí o Marco fez assim também. Então, alguns fizeram de um jeito. Os dois já estão certos. Os dois já acho que são igualmente, a estratégia dá no mesmo. No final, também na questão do tempo, né? Dá no mesmo, no mesmo. Tudo bem? Questão bacana. Falei na sua hora. Professor, na hora que eu li de primeira, assim, rápido, eu imaginei que o padrão seria, tipo assim, T1, RR, e aí T1 de novo. Aí, só que quando eu fui fazer a questão, eu percebi que era diferente. Mas se não fosse por isso, eu teria errado. Entendi. No caso, tu tinha pensado que era um de novo, né? Tipo, quando estivesse fazendo. Isso, exatamente. Aqui o bloco ele tem 13, né? O bloco são 13 números. A gente já fez algumas questões no simulado assim, eu espero que a gente continue acertando essas questões, tá, gente? Não cair em detalhes. Estão acertando esse tipo de questão. Fundamental. Certo. E essa outra aí, vocês fizeram? Essa outra é massa. De toda uma escola, os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há duas possibilidades. Um laboratório de tipo A com capacidade de 100 usuários e um custo de 100... Eu coloquei. 850. Tá bom? Foi o nível que o INEP colocou para ela. Gente, assim, lembra que o nível maior que o anterior, perfeito. O nível da questão, gente, ele não é a reação dos estudantes na questão. O nível da questão ele é associado ao pré-teste. Então, a questão já chega com um nível, né? Eu sou cansado de falar isso, mas eu gosto de falar de novo. Tipo, muita gente errou, muita gente acertou, a questão vai ficar fácil. Não. Tem gente que pega lá, por exemplo, o comportamento dos alunos da prova, desenha a curva característica com base na nota do aluno e diz que o nível não é bem assim. O nível é do pré-teste, é o que o INEP coloca. O INEP ele fornece dois tipos de documentos dos microdados. Um documento que mostra os dados da questão, quando ela chegou, e o dado da questão, como ela saiu, né? Que é o que é a resposta das pessoas.
O nível está associado a esse dado aqui, ó, como ela chegou. Se a questão chega com o nível 200, às vezes, quando tem uma discrepância muito grande, é feito um tratamento estatístico, mas, de modo geral, não é bem assim. Né? Então, de acordo com o INEP, esse nível dessa questão é maior do que o anterior. E não é porque muita gente errou no dia da prova. Tá bom? É porque veio assim do pré-teste. Deu para entender? Deu para entender? Show de bola. Um laboratório de tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$ 180.000 e gasta R$ 60.000 por ano para manutenção. O laboratório de tipo B, com capacidade para 80 usuários, com custo de R$ 120.000 e gasto de manutenção de R$ 16.000 por ano. Considere em qualquer caso o laboratório ser implantado, será utilizada a totalidade da capacidade. A economia da escola na utilização de laboratório tipo B, em vez de tipo A, num período de 4 anos, por usuário, por usuário, significa que vai ter que dividir pela quantidade de usuários, é de quanto? Então, ó, ele está falando que o custo é por ano, e ele está falando que vai passar 4 anos. Então, esse valor de 16, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, o laboratório A, ele custa 60 mil por ano, ele custa 180 mil, mais 60 mil por ano. E eu vou passar 4 anos aí, né, que ele está falando. Então, o laboratório do tipo A, ele custa 180 mil mais 240 mil. 320, 420 mil. 420 mil. Esse 420 mil, para 100 usuários, quer dizer que é um custo de 4,2 por usuário. Esse aqui é o primeiro laboratório. Tranquilo? Contas rápidas de serem feitas, né? Dá para fazer elas até de cabeça. Se a gente é um pouquinho mais firme na hora da prova, tá. Eu acho que às vezes a gente tá meio. Deixa eu colocar no papel aqui, na humildade, né? O laboratório do tipo B, ele custa R$ 120.000 fixo, mais 16 mil por ano. Isso são 4 anos, eu vou ficar por 4, 16. Então, vai dar 120 mais 64, dando 184 mil. E esses 184 mil, eu vou dividir para 80 usuários. Tá bom? Aí, dividir para 8, dá 92, 46, 23. Aí, como tem um 0, 2,3 por usuário. E ele está falando da economia, ou seja, a diferença entre eles, né? Esse laboratório aqui eu gasto R$ 2,30 por usuário. R$ 2,30, 2,3 mil, né? Que está na ideia de mil. E 4,2 por usuário. Então, a economia é a diferença entre eles, né? 4,2 menos 2,3 dá 1,9, né? Que está em qual letra? P de bola. Questão tranquila ou questão não tranquila? Tranquilíssima, né, gente? Tranquilíssima, perfeito, show de bola. Ainda bem que vocês compactam. É uma questão de 700 e alguma coisinha, 700, 750. Não passa 750. Deixa eu colocar aqui. É, isso aí mesmo, tá lembrando. Só para vocês terem ideia aqui, rapidão, só um segundo. Só um momento. Coisa rápida. Um parâmetro importante para nós. O ano era 2021, né?
2021, matemática. Certo, essa daqui. Ó, só para vocês terem uma ideia de parâmetro dela aqui, ó. Bora supor que eu vou tirar lá 900 em matemática no Enem. De acordo com o microdado aqui, um aluno de nível 900, ele tem 94% de chance de acertar essa questão. Ou seja, a chance dele errar ela é muito pequena, é em torno de 6% só. Né? Ou seja, é mais uma... Um aluno 800 já tem um problema maior, né? Um aluno 900 é só 6% de chance de errar ela. É uma questão que dificilmente vocês errariam na hora da prova. Dificilmente. Tranquilo? E essa outra aqui? Vocês fizeram ela? Aqui o que tu pode fazer é só procurar estratégia para acelerar a conta, né? Porque ela é uma questão de continha. É só a questão de acelerar essa conta mesmo. Ela diz assim, ó. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material, conforme a distância do depósito da sua casa. As informações sobre o preço do cimento, o valor do frete, a distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Ó, a pessoa escolherá o depósito para realizar sua compra, considerando o preço do cimento do frete oferecido em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido, ó, ele não vai pagar só o cimento. Vou acelerar demais e errei. Não pode acelerar demais também, né? Fazer com consciência. Eu sei que aqui é o valor do frete por quilômetro, e aqui é a distância. Então, se eu cobro R$1 por quilômetro, esse 1 e esse 10 eu tenho que multiplicar, né? E adicionar ao preço do cimento. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui, ó, é multiplicar essas duas aqui e somar com a primeira. Essa é a continha que eu tenho que fazer. Ó, bora lá. 1 vezes 10 é 10. Quando eu somar com 23, é isso? É 10, somar com 23 é 43. Então, esse depósito aqui, ele fala 15 sacos, né? Perdão, esse aqui eu tenho que multiplicar por 15, tá, gente? Então, 15 vezes, porque ele fala 15 sacos. Então, eu tenho 15 vezes 23. Eu posso pegar 20 vezes e mais 3 vezes, tudo bem? Dá, no caso, 300 mais 45. 345. 345 mais 10. Tipo assim, mas tem que contar com 300 e pouco depois, né? Tipo, só adição 300 depois, né? Tipo assim, eu pego só 15 vezes 2, adicionar 300. Perfeito, dá certo. É o que eu fiz aqui, ó. 15 vezes 3, 45, 15 vezes 20, 300. Aí mais 10 é 355. Então, esse cimento aqui, ele é 355. Já esse outro aqui, aí tu já pode fazer com base nos parâmetros que tu tem. Ó, aquele é 355. Esse aqui vai dar 315 vezes 1,5, né? Se tu pegar aqui, ó,
15 vezes 1,5 dá 22,50, né? Então, tu tem 322,50 adicionado de 36. Tu concorda comigo que isso aqui com certeza dá maior que 355? Sim ou não? Precisa terminar essa conta, né? Dá mais do que 300. Eu quero mais barato. Já esse aqui, ó, 15 vezes esse carinha dá 330. Com 21, 351. Porque, ó, 14 vezes 1,5 é a mesma coisa de 7 vezes 3. É ou não é? 14 vezes 1,5 é a mesma coisa de 7 vezes 3. Eu peguei a metade de um, dobro do outro. Posso fazer isso para ajustar a conta. Que essa continha... Por que não realizar apenas de um saco e comparar? Porque, seu Carlos, é o seguinte, às vezes a economia de R$ 1 no saco não compensa o frete, mas são 5 sacos, a economia de R$ 1 em cada saco gera uma economia de R$ 15, que talvez já compensa o frete. Por isso tem que levar em consideração a quantidade de sacos. Entendeu? Tem que ser levado em consideração. Tipo assim, bora supor que tu pegou e economizou R$ 1 no saco de cimento. A economia de R$ 1 no saco de cimento vai te refletir uma economia de R$ 15 no final. Aí, às vezes, de um depósito para o outro, o frete só é R$ 5 de diferença. Então, já compensou comprar esse outro. Porque, apesar do frete ser R$ 5 mais caro, eu economizo 15 por ter R$ 1 a menos no saco de cimento. Então, se eu contar só com uma unidade, eu não ia ter a noção certa da economia. Porque, por exemplo, eu posso dizer que nesses dois aqui, necessariamente, esse cara aqui, ele é mais barato, o frete? Não, porque o frete também depende da distância. Às vezes, o frete é mais caro, mas ele está muito mais perto. Pode acontecer isso às vezes. E aí, o preço do frete, quando eu calculo pela distância, compensa. Entendeu? Aí eu tenho que levar em consideração a conta mesmo. Aqui eu consegui acelerar porque eu consegui essa sacada do 14 vezes 1,5, que é a mesma coisa de 7 vezes 3, 21. Somei com 330 dá 351. Eu economizei um tempinho aqui, né? Relativamente baixo, mas sim. Agora, usa a mesma estratégia para cá, ó. Me diz quanto é que fica. 3,5 vezes 18 é a mesma coisa de quanto vezes quanto? Pegando a mesma lógica que eu usei anteriormente. 7 vezes 9. 7 vezes 9, que é mais fácil de fazer, né? 7 vezes 9 dá quanto? 63. Então, só bem que eu tenho R$ 63. 15 vezes 23, já dá 363, sem contar com esse R$ 1 aqui ainda, né? Então, já passou e foi muito. Esse cara aqui não tem lógica de ser ele, não. Ele tá muito caro. Se eu contar só o R$ 20 lá, dá 300, mais 63, 63. Já passou, nem precisa terminar a conta. E esse cara aqui, ó, 2 vezes... Esse aqui daria para usar também, mas é um número fácil de fazer, né? Que é 5. Aí, ó, 15 vezes esse cara aqui dá 360. Só o saco de cimento já dá 360. Então, já passou desse cara aqui, não já? Esse cara aqui é mais barato. Eu nem contei com frete, já ficou mais caro. Então, o seu é mais barato. Eu vou lá e consigo marcar a alternativa C. O C está na alternativa C. Tranquilo, gente? Então, assim, o máximo que eu posso fazer aqui para mostrar para vocês é uma estratégia de como acelerar essa conta. Né? E essa sacada, sempre quando eu pego o número par, que eu multiplico por um número, não sei o que, vírgula, 5 e tal, eu posso pensar, metade e o outro eu dobro. E aí a conta talvez fica mais fácil de ser feita. Então, que ajuda demais isso aí, tá? Acelerar a continha também faz parte da estratégia. Tudo bem? 700 é alguma coisa o nível dela. Eu não anotei aqui o nível dela. Mas é 700 é alguma coisa para buscar. E essa sexta, lindona.
Vocês fizeram? Essa questão ela é polêmica no Enem, porque você vai procurar o gabarito dela, é uma questão que foi anulada. Só que ela não foi anulada por falta de gabarito, ela foi anulada porque ela já foi cobrada na UFPR. Ela é do Enem 2018, mas ela já esteve na UFPR em 2018. Dizem que o professor... Caça animal. É porque, assim, quando eu elaboro uma questão para o Enem, ela vai para o BNI, né? Depois de todos os trâmites, aceito os testes, não sei o quê, ela vai para o BNI, que ela corre o risco de um dia estar no Enem. Então, nem o professor que elaborou sabe se a questão dele realmente vai. Ela tem uma probabilidade de ir. E aí ele fez ela bem antes, em 2014, ele participou da banca da UFPR e fez essa questão para a UFPR. A mesma questão. Só mudou assim, botou alguns sinônimos, né? Foi no sinônimos.com, e a mesma questão, tem as mesmas alternativas. Aí, quando já tinha passado por todo o crivo que o INEP colocou, aconteceu essa tragédia. Diz que o professor respondeu o processo administrativo. Eu não sei até quando, o que isso pode ter ocasionado, né, no final, que eu não acompanhei mais a história. Aí é polêmica, né? Polêmica. O cara vende a questão para o BNI, depois vai lá e vende para outra banca e fica por isso mesmo. Complicado. Ano passado, mas assim, é porque era de outra banca, ficou difícil. Aí ano passado ele vai lá e coloca um do próprio Enem. Então tem uma falha dos dois lados aí, né? Vamos dizer assim. Complicado. Que realmente essa daqui era mais difícil de ser encontrada, porque era de outra banca e tal. Agora o outro está no próprio banco deles. Ano passado, não foi? Colocaram uma questão que já tinha caído no Enem. Olha, então ela foi anulada por causa disso, não por causa de não ter gabarito, por isso que eu coloquei ela aqui, que eu acho relevante a gente saber fazer ela. É dizer assim, ó, o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Então, a pena pode reduzir, ó, 1/6 a 2/3. Supõe que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício de redução de pena, sua pena poderá variar de... Gente, ó, pensa comigo aqui rapidão. Pensa rapidão. Eu estou te dando aqui 2 intervalos. 5 anos e 15 anos. Esses 2 intervalos é as penas originais. Essas penas podem ser reduzidas em um certo valor. Pode ser tanto, vou pensar em porcentagem, depois eu converto isso aqui para a fração. Ela pode ser reduzida entre 20% e 30%. Então, pensa comigo, a menor pena possível seria eu pensar, ele recebeu a menor condenação, que é 5 anos, e teve a maior redução. Porque é réu primário, só que teve a maior redução. Aí ele vai lá e consegue o quê? Ter o menor valor possível. Pena baixa, redução alta. Vou te dar o menor valor possível. Já na pior das hipóteses, ele pode ter a maior pena possível, só que ter o quê? Pouca redução. Porque ele fala que ele é um réu primário e tem bom antecedente, então ele vai ter essa redução. Só que ele vai receber uma redução pouca e uma pena alta. Então vai dar o quê? O maior intervalo possível dele. Então é aplicar o maior desconto na menor pena, vai te dar o menor intervalo. É como se fosse assim, ó, bora lá. Eu vou colocar uma reta aqui para ilustrar, às vezes é mais fácil. Ó, é uma questão boa, né, gente? A pena é entre 5 e 15 anos.
Só que aí, ele pode receber a menor pena, e depois de receber a menor pena, ele pode receber uma redução da pena, porque ele tem bom comportamento, isso aqui, tá lá, bom comportamento não é que isso não existe, mas tá no artigo aí, né, que ele pode reduzir. Se ele pode reduzir, essa pena pode assumir um valor aqui, caso essa redução seja pouca, ou um valor aqui, caso essa redução seja muita. Então, se ele tiver muita redução, essa pena vai para cá. Ele também pode ter recebido, no início, a maior condenação possível. Só que, por ter bom, não sei o que, ele também vai sofrer redução. Só que ele pode receber uma redução pequena ou uma redução grande. Então, no melhor cenário possível para ele, né, ele vai cumprir isso aqui. No pior cenário possível para ele vai cumprir isso aqui. Vai ficar entre esse e esse valor, a pena dele. Tudo bem? Deu para entender, gente? Ele tem como reduzir a pena um pouco ou reduzir muito. Se ele reduzir muito, já com a pena baixa, vai dar bem pouquinho anos de trabalho, né, de condenação. Aí, ó, ele pode reduzir não a 1/6, de 1/6, né? Ele pode reduzir 1/6. Reduzir 1/6, ou ele pode reduzir 2/3. Ó. Reduzir 1/6 da pena, ou reduzir 2/3 da pena. Gente, quem é que é a maior redução? É 1/6 ou 1/3? Reduzir 1/6 ou reduzir 1/3? Quem que dá a maior redução? Uhum. 3? 1/6, gente, é um número ali em torno de 15%, né? E 2/3 é em torno de 60%. Eu coloquei 1/3, foi? Tá errado o que eu escrevi, foi? Porque o senhor falou 1/3 ao invés de 2/3. Ah, tá. É 2/3, tá? Tá no texto aí, perdão. Eu escrevi certo, falei um outro número, né? Mas ainda assim, 1/3 seria maior, né? Ainda assim seria maior. Mas 2/3 é em torno de 60% de redução. É muita coisa, né? Aí, gente, ó, vi uma sacada aqui muito bacana. Redução percentual. Redução percentual. A gente sabe transformar uma redução percentual em uma multiplicação, não sabe? Você sabia que tem como também transformar redução fracionária em uma multiplicação? E a gente fez isso, não sei se vocês vão lembrar, lá naquela questãozinha da porta. Que a gente falou assim, ó, reduzir 1/8. E reduzir 1/8 era a mesma coisa de multiplicar por 7/8, né? Deixa eu te perguntar, reduzir 1/6 é a mesma coisa de multiplicar por quanto? 5/6. Isso aqui é a mesma coisa de pegar o valor e multiplicar por 5/6. E reduzir 2/3 é a mesma coisa de multiplicar por 1/3. Só toma cuidado, porque isso aqui é para redução. A redução tu usa realmente, João Vitor, complementar. Mas se fosse aumento, aí seria assim, ó. Eu tenho 2/3, né? Aumentar 1/3 seria multiplicar por 4/3. Tudo bem? Aumentar 1/3, você vai multiplicar por 4/3. É interessante pensar nisso aí. É uma redução fracionária ou um aumento fracionário ou uma multiplicação.
Porque eu consigo agora só pensar assim, ó, cara, esse carinha aqui, ele vai receber a maior redução possível. Então, ele vai sair de 5 e multiplicar por 1/3, ou seja, vai reduzir 2/3. Então, vai cumprir 5/3 de anos, né? E esse aqui vai receber a menor possível. Aí, como ele pode receber a menor possível, ele vai pegar 15 e multiplicar por quanto? Por 5/6. Então, vai ficar 5/6 de 15. Olha que bacana. Aí, isso aqui, eu consigo simplificar por 3, né? Fica 25 em cima, porque vai ficar 5 vezes 5, e aqui fica 2, né? Então, bem aqui, a pena mínima é 5/3 de ano, que é 25 sobre 2 anos. Isso aqui seria a ideia de 12 anos e 6 meses, né? 12,5. Então, a pena dele pode ir, no máximo, a 12 anos e 6 meses. Eu já fico entre essa e essa daqui. Aí, essa última aqui nem precisa fazer, ó, porque, ó, tu percebe para mim que vai dar 1 em alguma coisa? 1, alguma coisa? Se é 1, alguma coisa, vai ser 1 ano e alguns meses. Não tem como ser a letra A, né? Deixa eu ver. Não chega a 2 anos, né? Então, em alguma coisa, marca a letra A. Tem gabarito? Tem gabarito. Ela foi anulada não por falta de gabarito. Ela foi anulada porque ela foi uma questão também da UFPR em 2014. Ou seja, uma questão repetida. Mas a questão tem um raciocínio muito massa. Repetir que parte, Marcelo? Qual parte minha filha não entendeu? A questão toda. Perdi a questão nessa parte. Da questão de transformar a fração no valor, né? Tu podia ter feito assim também, ó. Eram 5 anos e diminuiu 2/3 de 5 anos. Só que isso aqui é de 1/3 de 5. Só abreviei a conta. Vai dar a mesma coisa. Não. Eles divulgam esse microdado dessa questão que foi anulada? Não, só aparece o nome anulada. Não aparece nenhum dado para mim dessa questão. Não é fração complementar, seu Carlos. A ideia é o seguinte, ó. Bora pensar aqui rapidão. Eu quero pegar um valor e quero reduzir ele em 2/3. Reduzir 2/3 é a mesma coisa de multiplicar por 1/3. Imagina, ele era x e diminuiu 2/3 de x. 3x menos 2 vai ficar x sobre 3, ou seja, ele vira 1/3 de x. Agora, presta atenção se isso aqui fosse um aumento. Ele ia ficar o quê? 3 mais 2, 5. 5/3 de x. Ou seja, reduzir 2/3, beleza, é multiplicar por 1/3. Aumentar 2/3 é multiplicar por 5/3. Tá bom? Bora pensar aqui rapidão. Reduzir 2/7 2/7 é a mesma coisa de multiplicar por quanto? Bora ver se vocês pegaram a ideia. Reduzir 2/7. Peguei esse valor, reduzir 2/7. É a mesma coisa de multiplicar por 5/7. E se fosse aumentar? Aumentar 2/7. Isso, 2/3 é a redução e ele quer o restante. Isso aí, Marcos, perfeito. Aumentar 2/7 é uma coisa de multiplicar por 9/7. Perfeito.
É só tu pensar, o que tu tá aumentando, o que tu tá reduzindo, tu vai reduzir daqui de baixo. Ó. E o que tu vai aumentar aqui embaixo. Ó, aumentar 2 sétimos. Quanto é que é 7 mais 2? 9. Então é 9 sétimos. Reduzir 2 sétimos. Quanto é 7 menos 2? 5. Então é 5 sétimos. Pensar numa redução ou no aumento fracionário e transformar ele numa multiplicação. Isso faz a gente economizar um tempo. É melhor do que eu fazer isso aqui. Ó. Isso aqui também sai a resposta. Também sai. Professor, faz só mais um de aumento, por favor. Aumento? Bora lá. Eu quero aumentar 7 quintos. Aumentar 3 quintos do valor. É a mesma coisa de multiplicar por quanto? Por isso vocês pegaram a ideia. Aumentar 3 quintos. É a mesma coisa de 8 quintos. Multiplicar por 8 quintos. Se eu multiplicar, se eu pegar, eu tinha R$ 1.000 e peguei esses R$ 1.000 e aumentou, e coloquei num rendimento que ele aumentou 3 quintos. Eu posso pensar isso como porcentagem, aumentou 60%, multiplicou por 1,6, tal. Ou eu posso só pensar assim, aumentar 3 quintos é a mesma coisa de multiplicar por 8 quintos. Eu tenho um novo valor já. Que é a mesma coisa de 1,6, presta atenção aí, não é? A mesma coisa? Esse 3 quintos é 0,6, aumento de 60%. E o 8 quintos é 1,6, que é o fator de correção. São coisas equivalentes. Tá bom? Então, aqui, ó, só recapitulando a questão. A questão fala que o cara tem uma pena de 5 a 15, e por ter bons antecedentes e ser um réu primário, ele pode reduzir a pena em 2/3 ou entre 2/3 e um sexto da pena, ele pode reduzir. Ou seja, ele pode reduzir muito ou pouco a pena. Aí ele quer saber assim, ó, o melhor cenário para ele e o pior cenário para ele. Ou seja, qual o intervalo que ele pode cumprir essa pena aí? Aí é o seguinte, no melhor dos cenários, ele teve a menor condenação e ela teve uma redução alta da pena, que é reduzir 2/3. Então, ele só vai pagar 1/3 da pena, só 1/3 de 5 anos. Vai dar 1 ano e alguma coisinha. E aí, o pior cenário para ele é que ele recebeu uma condenação alta e, por ter bons antecedentes, ele recebe uma redução baixa, pouca redução, porque aí a pena ainda vai ficar alta, né? É o maior possível. Aí a menor é 1/6, então multiplica por 5/6, vai dar 12 anos e 6 meses, que dá 12,5. Então já sei que no máximo ele cumpre 12 anos e 6 meses. A outra eu não sei quanto é que deu, mas eu sei que dá 1 ano e alguma coisa, então não tem como ser a letra E. Eu fiquei entre A e E, não tem como ser a letra E, porque a letra E está dando 4 anos e 2 meses. Então, questão bacana, né? Beleza? Questãozinha sobre o artigo 33 da Lei Brasileira. Certo. Professor, pode repetir por que o 6 foi para os 15 anos e 2/3 foi para os 5? É porque assim, ó, presta atenção, ele está querendo analisar a menor pena possível que ele pode cumprir e a maior possível. Se ele tem uma pena pequena, 5 anos, e tem bons antecedentes, e foi o primeiro crime dele, ele pode receber uma redução pequena ou uma redução grande. Se ele receber uma redução grande, ele vai cumprir pouco tempo de pena, né? É o melhor cenário dele, que ele cumpre uma pena pequena. Só que existe outro cenário, que é o máximo que ele pode cumprir.
Ele pode ter sido condenado lá na pena máxima, 15 anos, mas por ter bons antecedentes e ser o primeiro réu primário, ele pode reduzir um pouco ou reduzir muito. Na pior das hipóteses, ele vai ter uma pena grande e ainda vai reduzir pouco, se ser réu primário. E aí, o reduzir pouco é reduzir 1/6, e reduzir muito é reduzir 2/3. Então, eu vou aplicar a maior redução na menor pena para dar o melhor cenário dele. Ele foi condenado a poucos anos e ainda teve uma alta redução. E o pior cenário, ele foi condenado a muitos anos e teve pouca redução ainda. Entendeu? Aí a Camila perguntou, professor, qual é o nível dela? Assim, eu não tenho os microdados dela. O INEP não disponibilizou o dela, porque ela foi uma questão anulada. Ela foi anulada porque aí quando isso acontece, ele não disponibiliza. Mas eu suponho que ela seria com certeza uma questão mais de 800, 850, né, para cima. Por aí, nesse parâmetro, né, 850 alguma coisa. Mas é só suposição minha, eu não tenho um dado oficial. Eu não costumo nem, assim... Eu costumo ir pelo dado, né? Pelo dado, porque o dado é indiscutível. Às vezes a gente fica discutindo, não, será mesmo esse início, não é? Mas está lá, é o que está no microdado, eu não posso dizer nada além disso. Agora, essa daqui, ela não tem, eu não tenho um parâmetro para ti. Mas seria um 6 e alguma coisa, com certeza. Questão boa, né, gente? Questão muito boa. É uma pena ela ter sido anulada. Boa mesmo. E essa, vocês fizeram? O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos para a escola. Esse ano serão distribuídos 400 ingressos numa sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Só tem alguns critérios. Cada escola deve receber ingressos para uma única sessão, ou seja, não pode misturar. Tipo, a escola que receber para amanhã, vai receber para amanhã. Na vespertina, né? Noturno vai ser noturno, não vai misturar. Beleza. Todas as escolas contempladas devem receber o mesmo número de ingressos, ou seja, eu vou formar grupos ali das escolas, todo mundo tem que ter o mesmo número. Não vai ter sobra. E ele quer saber o número mínimo de escolas. Se eu tenho poucas escolas, eu tenho muitos ingressos em cada escola. Né? Essa questão é uma questão típica de MDC. Sei, perfeito. Questão de MDC. Aí, ó, a gente aprendeu assim, tu pega esse 400, tu pega esse 320 e vai calcular o MDC entre eles, né? Quando tu estiver calculando, bota logo o maior possível. 10. 40. Lembra que o MDC é assim, né? A gente já vai botando no máximo. Aí eu posso colocar aqui 8, concorda? 8 dá 5. E aqui dá, deixa eu ver, 4. E não tem mais nada em comum, né? Como não tem mais nada em comum, 80 aqui é o resultado, né? 80. Aí a gente aprendeu que nesse tipo de questão, quando ele fala a palavra máxima, a ideia de maximizar, eu olho para cá. Quando ele fala a ideia mínima, eu olho para cá. Porque aqui eu sei, ó, a escola, na sessão vespertina, eu vou ter 5 escolas contempladas. Na sessão noturna, eu vou ter 4 escolas contempladas, no total de 9 escolas. E cada escola vai receber 80 ingressos. Ele não quer saber o número de ingressos. Deu para entender, gente, a questão? Questão típica de MDC. Sempre soma? Não. Às vezes multiplica. Lembra do caso lá? Ó, eu vou botar o mesmo contexto, só que vou trocar. Ó, só para tu ver. Os mesmos números, na verdade, só que trocar o contexto. Eu tenho uma sala retangular, que ela é 400 centímetros por 320 centímetros. Eu tenho uma cerâmica quadrada e eu quero que essa cerâmica quadrada não tenha sobras. Não tenha sobras. Que ela seja quadrada, ou seja, o maior lado, o lado aqui é o mesmo lado aqui, vai dividir igualmente, na verdade.
Vai dividir igualmente. E que esse lado seja o maior possível. Esse lado tem que ser o maior possível. Então, esse lado tem que ser um divisor de 320 e 400 e tem que ser o maior possível. É o MDC. Esse lado vai dar 80. Ah, mas a questão pedir o número mínimo de cerâmicas. Eu vou ter 5 cerâmicas nessa direção e 4 cerâmicas nessa direção, dando um total de 20 cerâmicas. Que aqui nesse caso, como é uma superfície, eu devo multiplicar e não somar. Entendeu? Então, nem sempre é soma. Quando for grupo de pessoas, beleza. Ah, eu quero saber quantas pessoas receberão, quantas escolas receberão ingresso vespertino? 5. Quantos no total? 5 mais 4, 9. Fala aí, Marcelo. Professor, nesse caso, só multiplica sempre se a questão falar de ladrilhos, né? Ladrilhos, pode ser bloco. Assim, dá essa ideia de que o total não vai ser esse mais esse, vai ser esse vezes esse, que é a ideia de, geralmente, a área, volume, vai ter esse parâmetro. Entendi, tá bom, Eu obrigada. poderia fazer, um paralelepípedo de dimensões, olha aí já, aqui, paralelepípedo de dimensões 400 por 320 por 600. E eu quero colocar aqui cubos, vou botar de branco, cubos, ou seja, todo mundo é igual, ou seja, tem que ser um divisor de 400, um divisor de 320 e um divisor de 600, porque todas as áreas são iguais, só que eu quero ter o menor número possível de cubos. Esses cubos têm que ser muito grande, a aresta vai ser o máximo divisor comum, só que também multiplica, né? O total são 3 termos. Esse caso seria 80. Não, porque o 80 não é um divisor comum do... né? Perfeito. Coincidência. Coincidência, tá bom? Muito coincidência mesmo. Foi aleatório os 600, tá? Aí, nesse caso, eu teria 3 termos e ia multiplicar os 3. Tudo bem? Se eu quisesse um número de cubos. Se eu quiser saber o lado do cubo, seria o outro lado, né? Que seria o maior lado possível. Maior aresta possível, que a gente fala lado, a gente fala aresta. Tudo bem? Então, assim, às vezes, quando dá essa ideia de multiplicação, multiplica, às vezes é soma. Aí, uma outra questão aqui, diferente também. Eu tenho barras, eu tenho 2 barras. Uma barra de 400 centímetros e outra barra de 320 centímetros. Eu quero dividir ela em pedaços, de modo que esses pedaços sejam o do maior tamanho possível, mas que sejam idênticos, tanto de cima quanto de baixo. Então, o tamanho desse pedaço, ele é o MDC. Seria 80 também. O lado. Aí eu quero saber o total. O total é 9, porque eu tenho 5 pedacinhos na de cima e 4 pedacinhos na de baixo. Aqui dá a ideia de somar. Se é linear, dá a ideia de soma. Se é área ou volume, dá a ideia de multiplicação. Tá bom? Tem erro, não. Os mesmos números, diferentes contextos, né? Aí quando tem aquela restrição que a gente colocou no simulado, né? Que não ultrapasse 60 metros. Aí não pode ser o 80. Aí tem que pegar, dividir por 2, né? 40. Então, 40 seria uma ideia. Aí é dividindo. Se 40 não entra, aí divide por 3. Se não dá certo, divide por 4. E assim ia. Procurar quem são os outros menores, né? Falei, Marcelo? Professor, por exemplo, se eu quero fazer o MDC, só que aí eu tô com números muito grandes e aí eu não consigo vir na minha mente encontrar o maior divisor possível deles. Tem como eu começar pelo menor ou não? Tem. Ambos são par, dá por 2. Ambos. Dá. Tá bom. Bom, só toma cuidado para tu colocar sempre quem é comum aqui, porque se tu não colocar aqui só os comuns desse lado, esses números aqui não vão ser os mesmos no final. Aí tem que tomar cuidado. Aí tu tem que, para poder achar esse 5, esse 4, tem que pegar 400 e dividir para 80, 5. 320 para 80, 4. Para poder achar esses números. Que, se tu não colocou só os comuns aqui, os únicos que vão aparecer aqui é outro. Para fazer essa técnica, só olhar para cá e somar ou multiplicar, eu tenho que colocar aqui só o que dá pelos dois, comum.
Senão não vai dar certo. Falei, Cauê. Pode falar, filho. Foi sem querer? Eu tava falando aqui sozinho. Quando a gente encontra um MMC ou MDC e ele fala que quer um suposto número que é maior do que foi o que deu o MMC ou MDC, né? E a gente vai aumentando ele, só que aí a minha dúvida é, por exemplo, 80. Eu tenho que chegar, deixa eu ver o número, 160, né? Que seria 80 mais 80, então tem que ir duas vezes. A minha dúvida é, por exemplo, eu vou aumentando, somando esse número para ver até quais números vão ser os próximos, ou eu vou duplicando isso? Porque eu fui fazer uma vez isso e deu errado. É porque assim, Cauê, para MDC, o MDC já é o máximo, não pode subir mais. Sim. Lá do MMC, né? É o MMC, sim, que tem aqueles 3 casos. Perfeito. Aí, eu fui fazer isso e eu errei, porque, por exemplo, o 4 é o MMC, né? Aí seria 4, 8, 12 e 16. Isso. O meu erro foi de ter ido dobrando, foi 4, 8, 16. Aí o que eu precisava era o 12, não vi que tinha o 12 e deu errado. É porque no caso do MMC, o MMC te dá o ciclo, então é de 4 em 4. Sim. Então é tipo 4, 8, 12, mais 4, né? Aí 16. Aí pelo vai ter pulado 12, aí é só uma questão de prestar atenção nisso aí. Porque naquelas questões de MMC que a gente colocou, elas dão a ideia do ciclo, que existe um múltiplo comum, que é o 4. E de 4 em 4 vai aparecer um outro múltiplo comum. No caso, é as questões de MMC. Do MDC, só tem como ir para baixo. Para cima não tem mais como, porque ele é o máximo, né? Sim, aí por isso que divide por 2, já que é máximo divisor por comum. 2, por 3, aí vai encontrando os outros. Se der exato, descarta, e assim vai. Fala aí, doutor. Certinho. Carlos. Paulinho, eu já havia resolvido a questão levando em consideração a barra, né? Tu cobrou muito em simulado isso e respondeu em sala. Usando ladrilho, azulejo também. Mas eu não consegui perceber, né, como é que eu utilizaria aí, como é que chegaria à conclusão de que é um MDC. É a primeira vez, né? E, assim, eu não respondi nada assim ainda. Porque eu acredito que a galera prestou atenção mais rápido, assim, seu caso, pelo fato de... A gente sempre fala assim, que na hora de identificar o MDC, realmente é um pouco mais complicado, mas nós dividimos os blocos lá e tinha esse raciocínio lá. Então, quando tu já vê o raciocínio, fica mais fácil de identificar. Qual é o parâmetro? Tu tem 2 grupos, inclusive era o primeiro bloco de MDC que a gente colocou na aula, né? Que a gente cobrou os outros, que cobra ladrinho, que cobra coisa. Eu já coloquei muito simulado mesmo. Só que de grupo mesmo, acho que eu coloquei só um simulado até agora. Tu tem 2 grupos. Um grupo que tem 320 pessoas, e outro grupo que tem 400 pessoas. O que tu vai fazer? Tu vai pegar esses grupos e vai dividir em subgrupos. Esses subgrupos, eles devem ter a mesma quantidade, independente se ele veio do grupo vermelho ou do grupo azul. Eles têm que ter a mesma quantidade. Não pode sobrar, ou seja, esse número tem que ser esse mesmo número, não pode sobrar, ou seja, ele tem que dividir exatamente esse cara e dividir exatamente esse cara. Eles não se misturam para poder fazer essa divisão. Então, existe um número que divide o grupo vermelho, existe um número que divide o grupo azul. É um divisor comum, que não sobra, não mistura, e, ao mesmo tempo, eu quero que tenha poucos grupos. Se eu quero que tenha poucos grupos, os grupos têm que ser muito grandes. E aí, como os grupos são muito grandes, ele tem que ser uma quantidade, e essa quantidade tem que ser a maior possível. E é um divisor dos dois. Ou seja, é o maior divisor possível dos dois. Só que, a gente está raciocinando aqui para chegar à conclusão que é MDC. E aí, qual foi minha ideia na aula de MDC? Foi pegar,
foi pegar esse raciocínio, montar ele e dizer assim, ó, toda vez que repetir isso aqui, tu já sabe. Então, tu não vai partir do zero. Você não partir do zero quando ler essa questão, você partir do que você tiver na aula. Por isso que a ideia de dividir a aula em raciocínio é bom, porque assim, tu pega lá, função quadrada, que é o assunto que a gente está vendo agora. Tu conseguiu fazer todos os raciocínios possíveis, quando a questão aparece, só vai identificar qual raciocínio ela é. E não tem outra possibilidade a partir dela. Você vai pensar do zero a questão. Tu vai partir de um raciocínio, e a partir daquele raciocínio, tu vai chegar na conclusão da questão. E eu acho que é por isso que a galera conseguiu identificar aqui rápido. Eu acho que se fosse uma questão solta, que a gente nunca tivesse feito uma parecida, realmente ia ser mais difícil, porque é mais complicado identificar o MDC do que o MC, né? A Gabi perguntou assim, são 9 escolas e cada um vai receber 80 ingressos. Isso aí. São 9 escolas, cada um vai receber 80 ingressos. Sendo que a primeiro turno da tarde vão ser 5 escolas contempladas, com 80 ingressos cada uma, e turno da noite são 4 escolas contempladas, 80 ingressos cada uma. Oi, Thaís. Oi, professor, bom dia. Só consegui Dia. entrar agora. O senhor respondeu a questão 6. Respondi, mulher. Então depois eu vejo na gravação. Tá bom, perfeito. Tá bom, obrigada. Questão muito boa, né? Então, nós passamos um bocado de tempo nela, né? Muito massa essa questão. Gente, então tá aqui a questãozinha de MDC. O nível dela tá associado aí 750, alguma coisinha, 750 e pouco. É uma questão muito boa. Muito boa mesmo. Aí eu vou dizer assim, gente, ó, eu vou colocar essa semana mais questões desse parâmetro de MDC e MDC para vocês praticarem, tá bom? E vou já contemplar o próximo conteúdo. Eu queria, na semana que vem, puxar algumas questões aí voltadas para a ideia de geometria também, tá bom? Voltar mais ou menos nesse sentido. Só que aí, nós temos um simulário. Eu ainda estou decidindo sobre a aula do sábado que vem, porque tem uma galera muito grande que faz o simulado online no sábado. E aí eu queria, primeiro, só ter esse parâmetro para dar uma decisão sobre a aula do sábado que vem. Mas beleza, a gente vai se falando. Beleza, gente? Então, pessoal, para alguns, até terça, para outros, até segunda. Deus abençoa. Bom restinho de feriado aí. Tá bom? Aproveite. Cheiro. Deus abençoa. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoa.